aos pontos 1.3. De alguma forma eles podem ser também apresentados porque eles estão completamente interligados. 1.3, documentos previsionais, os respectivos mapas de pessoal que derivam também da proposta de plano e orçamento e também os documentos previsionais dos SEMAS que não temos estado habituados, mas a partir deste ano eles são apresentados em conjunto com os documentos previsionais da Câmara, porque fazem, de alguma forma, parte integrante também dos mesmos. E, nesse sentido, também em jeito daquilo que tem sido o timbre em anos anteriores, gostaria também, depois de passar para a apresentação dos números, ou que o vereador tem uma apresentação também para nos fazer, gostaria também de partilhar convosco aquilo que são as linhas orientadoras políticas desta proposta ou destas propostas de orçamento. E nesse sentido diria que este é o orçamento da consolidação. 2 anos envolvidos, o documento que se submete à aprovação dá continuidade à implementação dos projetos enquadrados nos princípios programáticos definidos para o presente mandato. A consolidação implica fazer um duplo exercício. Por um lado, um exercício de rigor e de responsabilidade na gestão das contas públicas, garantindo o imprescindível equilíbrio financeiro. Por outro, um exercício de reforço da coesão social e de dinamização da atividade económica, fazendo de Mafra um concelho capaz de produzir conhecimento, talento e riqueza. Tal exercício só é eficaz quando sustentado numa visão de longo prazo, o que significa que a autarquia adotou uma postura proativa e não reativa, assegurando uma atualização permanente da missão municipal na antecipação de respostas aos desafios. Os investimentos previstos para 2020 traduzem este paradigma, integrando-se nos 3 vetores definidos para o quadriênio 2017-2021. E que relembro, o primeiro deles, preservar para garantir a salvaguarda dos recursos locais. Segundo, qualificar para elevar as condições para a plena realização das pessoas. Terceiro, valorizar para tornar o território cada vez mais atrativo para visitantes, habitantes e investidores. No eixo preservar, o ambiente assume-se como prioridade, quer na construção de equipamentos como o Parque Ecológico da Reserva Mundial de Surf da Ericeira, o Parque Verde e de Estacionamento da Póvoa da Galega e diversas zonas verdes nas freguesias, quer ainda na qualificação de serviços fundamentais. Neste âmbito, evidencia-se a limpeza urbana, prevendo-se um reforço das transferências para as freguesias na ordem dos 25% face ao valor que atualmente tem sido transferido. A recolha de resíduos sólidos urbanos, incluindo a atribuição de incentivos aos municípios para deposição seletiva, que aliás já iniciamos este ano, bem como a renovação da rede de água e da ampliação da rede de saneamento, investimentos estes que são alocados, orientados para o orçamento dos SEMAS, no valor total de 4,9 milhões de euros. Sendo que, destes 4,9 milhões de euros, falamos de 2,5 milhões em saneamento e cerca de 2,4, se fizermos, em água. Ainda no eixo preservar, a mobilidade constitui uma aposta estratégica não só pelo cofinanciamento municipal do sistema de transportes públicos de passageiros da área metropolitana de Lisboa, vulgo designado de PART, mas também pela componente infraestrutural, destacando-se a conclusão do Parque Intermodal da Ericeira, que espero que esteja pronto no dia do município, Srs. Vereadores, estamos a trabalhar nesse sentido, e a adaptação do atual terminal rodoviário no centro da Ericeira para parque de estacionamento que eu muito gostaria de o ter pronto para o próximo verão. Estacionamento esse que vai ampliar consideravelmente a disponibilização de estacionamento no centro da Ericeira. Também a conclusão do passeio Ribamar-Ribeiradilhas,
a construção de uma nova via no prolongamento da Rua do Castelo, que já iniciou e que estará pronta durante o ano que vem, a conservação da rede viária e a criação de passeios nas várias freguesias, assim como a renovação da rede de iluminação pública, continuando o recurso à tecnologia LED. Por outro lado, a reabilitação urbana continua a assumir primazia no contexto deste primeiro vetor, seja pela ampliação dos apoios a atribuir aos privados no âmbito do programa Mafra Requalifica, seja pelo investimento municipal na regeneração de equipamentos e espaços públicos, em particular a reconversão do antigo edifício das Finanças, que eu espero que esteja pronto no final do mês de janeiro, para acolher serviços municipais, bem como a conclusão da Casa da Cultura da Malveira, a reabilitação do Largo da Feira, que deve iniciar-se em 2020, ou a conclusão do arranjo urbanístico na envolvente do posto de assistência social da Malveira. No vetor preservar, integram-se igualmente as questões da segurança, fundamentais à salvaguarda dos índices de qualidade de vida no nosso concelho. Novamente, o município de Mafra assume ser parte da solução, cooperando com a Administração Central na construção do posto territorial da GNR, neste caso do Livramento, que hoje aprovamos o lançamento do concurso. A aposta no eixo qualificar reflete o pendor humanista das políticas municipais. Para 2020 e no âmbito da ação social, prevê-se a construção de habitações para arrendamento a custos controlados na Quinta de Santa Bárbara e o desenvolvimento dos projetos para a Rua Júlio da Conceição Ivo, em Mafra, assim como o reforço dos apoios no âmbito do programa Arrendar. Na Júlio da Conceição Ivo, prevemos a construção de cerca de 18 apartamentos nas antigas instalações que lá estão de habitação social, que era o antigo bairro social da GNR. O âmbito do programa Arrendar, o que prevemos é aumentar os limites, neste caso, do programa, em termos de valores mensais de renda, dado que, como é sabido, os valores das rendas no concelho também têm aumentado e, por isso mesmo, para voltar tanto a recentrar aquilo que é o nosso apoio, iremos ajustar também o nosso regulamento. Já no que concerne à educação e concluída que está a modernização do parque escolar sob responsabilidade municipal, a autarquia procederá à ampliação da creche de Mafra durante o mês de maio até agosto e pugnará, junto do Governo, pelo urgente aumento da capacidade de resposta no ensino secundário. Nós temos vindo a falar nisto nos últimos anos e esperamos, e em 2020 serei muito incisivo, rigoroso nesta matéria. A escola secundária José Saramago está, de facto, muito cheia. Aquilo que foi a política deste Governo relativamente ao corte de contratos de associação, em alguns em que nós concordamos, mas outros em que nós não concordamos, particularmente no que diz respeito ao secundário. E existe, de facto, uma lacuna grande no concelho de resposta ao secundário, particularmente no eixo Malveira-Venda do Pinheiro. O Colégio Santo André, quando foi construído para ser um colégio orientado para o secundário, para ser uma segunda escola secundária no concelho. Certo é que, fruto de várias decisões tomadas por vários governos, hoje não está a cumprir esse desígnio e esse objetivo. Nós tudo faremos para recentrar, ou com contratos de associação, ou com a aquisição do colégio, se for o caso disso, pelo Estado, onde a autarquia poderá ser um elemento também facilitador, até porque o terreno é nosso. Essas seriam as duas primeiras soluções. A terceira era construir uma outra escola secundária de raiz, mas que seria desnecessário, dado que nós temos capacidade soberante instalada no concelho e mandaria, de facto, o bom senso e a prudência que tal acontecesse. Portanto, também estou certo que, à semelhança do que dizia o vereador Sérgio, relativamente à oportunidade que temos para a Tapada, também e a eventual mudança no que diz respeito ao pelouro da Secretaria de Estado da Educação, poderá abrir uma oportunidade diferente para se fazer melhor no que diz respeito ao secundário. Fez-se bem no que diz respeito à ZB23,
e nós fomos parte da solução, mas o secundário não se fez bem. E não se fez bem prejudicando a EB23. Nós fizemos a requalificação das EB23, prescindimos de verbas próprias que tínhamos para fazer requalificação das EB1s e, de alguma forma, dedicamos essa verba à EB23. O Ministério mal aproveitou esta oportunidade e carregou as duas EB23 mais recentes, leia-se Ericeira e Malveira, com uma ou duas turmas de secundário para remediar a situação. Nós não vamos com remendos, nós vamos com soluções de fundo. E por isso mesmo, em 2020, quando se desenhar a rede para 2021, nós estaremos cá de uma forma, eu estarei cá, e juntamente com o vereador que me acompanha, de uma forma muito incisiva para ajudar a resolver a última parte do percurso no que diz respeito às infraestruturas de educação. Eu espero que em 2020 a visão do Ministério seja diferente no que diz respeito ao secundário. Por isso mesmo, deixo aqui lavrado também essa vontade e essa defesa do superior interesse dos nossos alunos, em primeiro lugar, e de toda a comunidade educativa do concelho. O último vetor, valorizar, é bem ilustrativo do objetivo de capitalização económico-turística da imagem que o Concelho de Mafra tem vindo a construir nos últimos anos, para a qual contribuiu indelevelmente a distinção da Ericeira como Reserva Mundial de Surf e, no passado dia 7 de julho de 2019, do Real Edifício de Mafra como Património Mundial da Unesco. Assim, enquadradas neste vetor e associadas ao monumento, mandado edificar por Dom João V, as prioridades na área da cultura centram-se na instalação do Museu Nacional da Música em Mafra e na criação do Polo de Investigação em Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa, a par da manutenção da excelência da programação cultural consolidada e geradora de dinâmicas de visitação. No âmbito do desporto, destaca-se o desenvolvimento do projeto referente ao Polo de Turismo Equestre em cooperação com o Exército, enquanto que na área do turismo se evidenciam a requalificação dos apoios de praia do Matador e Sul e a ampliação da rede municipal de áreas de serviço de autocaravanas. Os exemplos que se enumeram neste preâmbulo não esgotam a totalidade da atividade prevista, mas exprimem nas respectivas áreas uma estratégia municipal que se caracteriza pela transversalidade. Importa sublinhar como premissa fundamental que os projetos apresentados não são isolados, antes se articulam entre si. Afinal, preservar, qualificar e valorizar são vetores indissociáveis de um mesmo projeto. E qual é esse projeto? É o projeto da prosperidade coletiva que nós desejamos que aconteça em todo o Concelho de Mafra. Por isso, Srs. Vereadores, passava a palavra ao Vereador Hugo para nos apresentar as linhas orientadoras principais relativamente aos números da receita, da despesa, do investimento que nós temos previsto para 2020. Sr. Vereador, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Então, dando início à nossa apresentação relativamente aos documentos previsionais para 2020, e fazendo também aqui uma conjugação do orçamento municipal juntamente com o orçamento dos serviços municipalizados de água e saneamento de Mafra. E, portanto, dando início, então, nós vamos fazer uma breve abordagem relativamente ao orçamento, à estrutura da receita e da despesa, à comparação e à sua evolução previsional. Depois também uma abordagem das opções do plano por objetivo e comparação das despesas, aliás, das dotações previstas, um resumo dos empréstimos de médio e longo prazo, o quadro plurianual municipal e então depois entramos também no orçamento dos serviços municipalizados. E, portanto, o nosso orçamento para 2020 ascende a 66,8 milhões de euros, dos quais 90% referem-se a receitas correntes, de 60 milhões de euros, e de receitas de capital na ordem dos 6,5 milhões de euros. Relativamente à despesa, lá está de 66,8, mas repartida entre despesas correntes de 51,9
e de despesas de capital de 14,9. Relativamente às receitas, portanto, as receitas correntes de cerca de 60 milhões de euros, maioritariamente compostas por impostos diretos, por transferências correntes e também por venda de bens e serviços correntes. Relativamente às receitas de capital, elas provêm essencialmente de transferências de capital relacionadas com os fundos comunitários que estarão ainda por receber, relativos à execução de investimentos que estão a decorrer ou que eventualmente outros tenham ainda início em 2020 e que sejam também reembolsados nesse próprio ano. E depois aqui um valor na ordem de meio milhão de euros relacionado com venda de bens de investimento. Relativamente às despesas correntes, de 51,9, maioritariamente elas referem-se às aquisições de bens e serviços, de cerca de 30 milhões de euros, despesas com o pessoal de 18,7 e de transferências correntes de 5,4 milhões de euros. Relativamente às despesas de capital, portanto de 14,9, maioritariamente referem-se à aquisição de bens de capital novos. Portanto, há aqui neste orçamento também uma capacidade de investimento que vai para além dos 14 milhões de euros. E depois o remanescente refere-se essencialmente, portanto, a amortizações de empréstimos com os passivos financeiros, com o pagamento também de 123 mil euros para o Fundo de Apoio Municipal e depois outras despesas de capital, cerca de 100 mil euros. Portanto, fazendo uma comparação deste orçamento de 2020 com os anos anteriores, nós temos cerca de 5,2% a mais relativamente a 2019. Portanto, este orçamento de 66,8 apresenta 3,3 de acréscimo relativamente a 2019. E 2019, portanto, representava 63,5 milhões de euros e ainda em 2018 era de 60 milhões de euros. Portanto, há aqui um crescimento, diria, gradual, sustentado naquilo que é o orçamento municipal. Relativamente às receitas correntes, portanto, elas aumentam, como está previsto no nosso orçamento para 2020, aumentam cerca de 2,4, onde este orçamento tem aqui, em termos de impostos diretos, um ligeiro aumento que, digamos, traduz também aquilo que tem sido a dinâmica, eu diria principalmente a dinâmica imobiliária, portanto, os efeitos do Imposto Municipal de Transações sobre Imóveis, ele reflete-se aqui principalmente nesta rúbrica dos impostos diretos. Depois, em termos de venda de bens e serviços correntes, há aqui um decréscimo de quase 2 milhões de euros, porque tem a ver com as receitas provenientes dos efluentes, portanto que com retome dos serviços municipalizados, portanto o início da atividade dos serviços municipalizados, todas essas receitas serão, digamos, registadas, exatamente, umas serão registadas ao nível dos serviços municipalizados, que fará a gestão da operação no seu conjunto em termos de saneamento. Relativamente às receitas de capital, portanto, temos aqui quase 2 milhões de euros a mais relativamente ao ano anterior, mas isto deve-se essencialmente às transferências de capital que estão previstas em 2020 com o reembolso de cerca de 3,5 milhões de euros dos SEMAS para o município, uma vez que os SEMAS, com aquilo que está previsto, irão apresentar algumas disponibilidades de tesouraria. Portanto, desculpa lá, uma vez que nós emprestamos o dinheiro aos SEMAS do ano passado para pagar a dívida, foi o retorno. Eu não tinha concluído, portanto, esses excedentes de tesouraria provém também das operações que estavam previstas ao nível dos reembolsos de IVA, portanto, foi um empréstimo também que decorreu para os SEMAS liquidarem o acordo de transação, como o Sr. Presidente referiu.
Relativamente às despesas do orçamento da despesa, portanto, ele também aumenta, naturalmente, ele aumenta essencialmente nas despesas correntes e já vou aqui detalhar em pormenor onde é que aumenta. Portanto, aumenta nas aquisições de bens e serviços, cerca de 4,6%, aumenta também nas transferências correntes, como o Sr. Presidente há pouco referiu, essencialmente nas transferências para as juntas de freguesia, onde aqui também se inclui nas transferências correntes todas as verbas relacionadas com portanto, o transporte metropolitano, o passo social, coisa que ainda não estaria no orçamento inicial de 2019. Também daí esta diferença. E também um aumento na ordem dos 2 milhões de euros nas despesas com o pessoal, também fruto daquilo que são a reposição de carreiras e também o natural aumento de funcionários, porque também a necessidade de resposta perante os municípios aumenta. Relativamente às despesas de capital, portanto, investimento, como está aqui referido ou detalhado neste quadro, tem essencialmente a ver com a aquisição de bens de capital. Portanto, capacidade de investimento no orçamento de 2020 na ordem dos 14 milhões de euros. Relativamente àquilo que são as receitas provenientes dos impostos do Estado, este orçamento para 2020 contempla 7,4 milhões de euros, portanto ainda não temos orçamento de Estado para 2020 e, como tal, incluímos neste orçamento o mesmo valor que foi, digamos, estabelecido em 2019. Portanto, aqui, eventualmente, sujeito a uma pequena alteração, mas sem grande significado. Portanto, em termos de grandes opções do plano e, em resumo, as opções do plano representam quase 40 milhões de euros, onde se destacam as funções sociais, com cerca de 24 milhões de euros, as funções económicas com 6 milhões de euros, as outras funções também com 6 milhões de euros e as funções gerais com 3,4 milhões de euros. Nas funções sociais, aqui quero destacar também, portanto, toda a dotação que está afeta aos serviços coletivos e à habitação, aquilo que é o conjunto municipal e também relativamente despesas relativas à educação, portanto são, digamos, as grandes rubricas daquilo que são, portanto, as grandes opções do plano. Relativamente... Esta agora já não anda para trás. Era neste? Era. Portanto, em resumo, funções sociais 24 milhões de euros, dos quais 11 serviços coletivos e habitação, 9,5 em educação e cerca de 2,8 em serviços culturais, recreativos e religiosos. Portanto, eu diria que 29% para serviços coletivos e habitação, 24% para a educação e 7% para serviços culturais. Depois, para as funções gerais, onde se incluem, portanto, nos serviços gerais da administração pública, 6%, 2,4 milhões de euros, e um valor de 1 milhão de euros para a segurança e ordem públicas, portanto, de 2,7%. Portanto, estas funções gerais totalizam 3,4%. Posso? Ok. Relativamente às funções económicas, representa 15% das grandes opções do plano. Estes cerca de 6 milhões de euros estão repartidos essencialmente entre transportes e comunicações, 3 milhões de euros, 1,9 milhões de euros em indústria e energia, onde aqui se inclui principalmente a iluminação pública, e depois outros valores de meio milhão de euros para as outras funções económicas e também para o comércio e turismo, cerca de 400 mil euros. As outras funções das grandes opções do plano totalizam 6 milhões de euros, dos quais transferências entre administrações, portanto 3,9, e aqui se incluem todas as transferências protocoladas com ajudas de freguesia e também com os agrupamentos de bombeiros, e depois operações de dívida autárquica de cerca de 2 milhões de euros. Portanto, quer isto dizer que as grandes opções do plano, em consistência também com o ano anterior, apresentam 39,5, quase 40 milhões de euros,
portanto cerca de mais 1% relativamente ao orçamento de 2019. Fazendo aqui uma abordagem relativamente aos empréstimos de médio e longo prazo e à sua evolução, nós verificamos que em 2018 nós tínhamos montantes de dívida na ordem dos 2 milhões de euros e em 2019 encerramos com cerca de 23,7. Isto lá está que resulta do novo empréstimo que fizemos em 2019, portanto de 22 milhões de euros para o processo dos serviços municipalizados, como também já veio a esta Câmara, e considerando que a amortização desse empréstimo tem 2 anos de carência de capital, não há uma grande evolução em termos de amortização de dívida, a não ser aquela que já estava prevista relacionada com os contratos que já decorriam. Portanto, em termos de quadro plurianual municipal, os próximos 4 anos, prevê-se que estima-se que o orçamento municipal ascenda a cerca de 66 a 67 milhões de euros, portanto, em consistência com o orçamento de 2020. Agora, entrando nos serviços municipalizados de água e saneamento de Mafra, este orçamento, portanto, o primeiro orçamento que vem nesta Câmara, o orçamento de 2020 contempla 21 milhões de euros de receitas totais, das quais 16,5 representam a venda de bens e serviços, portanto, a operação essencial de abastecimento de água e saneamento. Depois, outras receitas correntes com 4,4 milhões de euros. E aqui se destaca, portanto, aquilo que está previsto, que é o reembolso de impostos, nomeadamente do IVA, que decorrerá em 2020. Portanto, há uma operação que está a decorrer e que perspectiva ser esse reembolso de IVA, e também taxas e penalidades de 270 mil euros. Portanto, um total de 21 milhões de euros. Em termos de despesa, estes 21 milhões de euros estão repartidos 55% em termos de despesa corrente, 45% de despesa de capital. Desta despesa corrente, totaliza 11,6 milhões de euros. Nós temos 8,4 em aquisição de bens e serviços e 2,4 em despesas de capital. Portanto, maioritariamente, eu diria que nas aquisições de bens e serviços representam 40% da despesa corrente, despesas com o pessoal 11% e depois outras despesas correntes com um valor de cerca de 3% deste orçamento da despesa. Portanto, em termos de despesas de capital, 9,5%, portanto, também aqui uma grande capacidade de investimento e de amortização de dívida, é isso que se perspectiva para 2020 e está aqui também refletido, portanto, um reembolso dos 3,5 milhões de euros ao município e também 1,1 de amortização do empréstimo bancário que foi afeto aos serviços municipalizados. E temos cerca de 4,9 milhões de euros de aquisição de bens de capital, como o Sr. Presidente há pouco referiu na sua nota introdutória deste orçamento, em que estes 4,9 milhões de euros, essencialmente, referem-se a 2,5 em termos de redes de drenagem e saneamento, dos quais destaco aqui 2 projetos principais de Montesouro, no Cais e Quintal, e também o projeto de águas residuais dos casais de São Lourenço. Relativamente ao abastecimento de água, no valor de 2,1, aqui estão também incluídos valores que se perspectivam para novos investimentos em equipamentos de medição e de leitura, que será também uma perspectiva de melhoria e inovação neste segmento dos serviços municipalizados. Portanto, em termos de orçamento plurianual, portanto, este orçamento não se perspectivam grandes alterações do ponto de vista também da receita. Em termos da despesa, também, portanto, perspectivam-se que tenha a capacidade
de resolver as suas responsabilidades e capacidade também de gerar investimento para os próximos 4 anos. Portanto, em última nota e de resumo, diria que o orçamento municipal de 66,8 milhões de euros, juntamente com o orçamento dos serviços municipalizados de 21 milhões de euros, isto representa uma atividade municipal de 88 milhões de euros. Portanto, Câmara Municipal, municípios e serviços municipalizados, 88 milhões de euros de orçamento para 2020. É, digamos, este o resumo do conjunto dos 2 orçamentos que eu deixava como nota final, Sr. Presidente. Sr. Vereador, muito obrigado. Como disse, é um orçamento de consolidação, um orçamento de investimento, um orçamento de rigor. E, nesse sentido, haveria as inscrições para pedidos de intervenção. Graça, faça Zé Graça, nos olhos. Parte fofinha. Bom, Sr. Presidente, obviamente que é um documento estruturante, é um documento, por isso mesmo, um documento longo, que requer também aqui algum outro tempo de análise, até pelo tempo em que nos foi distribuído este mesmo documento, mas teremos a oportunidade de ir complementando as nossas opiniões em sede desta reunião de executivo, quer também na Assembleia Municipal, quer de pronúncia própria. Globalmente, daquilo que agora nos foi transmitido nesta reunião, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo Sr. Vereador Hugo Luís, cabe-me aqui fazer 4 considerações. A primeira consideração tem a ver, e também a segunda, tem a ver com um enfoque que, particularmente, o Sr. Presidente aqui nos transmitiu, que é uma visão que respeitamos porque é a sua visão, mas não é uma visão que concordemos com ela. Tem a ver com a atitude que a própria Câmara, ou a própria visão que a Câmara tem sobre o parque escolar disponível na área do secundário dentro do concelho de Mafra. O Sr. Presidente tentou sempre aliviar um pouco o ponto a que chegámos, o ponto a que Mafra chegou na resposta cada vez maior e falta de instalações para a recepção dos alunos do secundário, culpando a Administração Central. A Administração Central, que não é só, leia-se, deste governo, mas não foi assim deste governo que agora cessou funções. Não é assim que o entendi. Obviamente será sempre transversalmente de um conjunto de governos que tutelaram a educação, de onde se inclui governos exclusivos da gestão do PSD. Mas diga, acima de tudo, da nossa parte, este problema que agora nos aflige, e bem, por um lado, não pela preocupação que qualquer área política tem de responder, mas preocupa-nos bem porque denota, de facto, um crescimento da população jovem que aqui reside, e esse sim é um pulsar de um município que tem gente nova, tem gente para o futuro, ao contrário, infelizmente, do que acontece em muitos outros municípios deste país. Portanto, essa parte é uma preocupação, mas uma preocupação agradável, entre comas. Mas, acima de tudo, chegamos a este ponto, e esta é a nossa leitura, chegamos a este ponto por uma falta reiterada de visão global e a longo prazo do própria gestão que o PSD tem tido nesta Câmara Municipal de Mafra já há 40 anos. A sua falta de visão foi sempre uma visão muito redutora de que em Mafra era para os mafrenses, não vindo para cá novas gentes,
hoje desencadeia. O vereador vem de óculos e vai lá dizer que é falta de visão. Pois é, como eu também já estou com alguma falta de visão. Mas esta falta de visão é só numa das partes dos órgãos vitais, não afeta outros. Sabe, Sr. Presidente, é que se nós olharmos para as estatísticas e desde o tempo em que o PSD é gestão absoluta dentro do Conselho de Mafra, nós temos um crescimento de mais de 200% em termos de população. E se olharmos para os números expectáveis que neste momento estão licenciados em Mafra, que o rotulo de 90 mil, há quem diga mais, mas estamos a falar dos licenciados, nós estamos a aproximar-nos de um crescimento, desde que o PSD é gestão em Mafra absoluta, de um crescimento de 300%. É óbvio que não vieram só para cá pessoas que não tiveram filhos, ou que não vieram com filhos em idade escolar. Obviamente que isto trouxe pressão ao parque escolar. É evidente que as opções que nós discordamos, que o PSD aqui sempre teve, foram visões redutoras, privilegiando a oferta de serviços particulares, contando, e não vou buscar a expressão popular, contando que o Estado daria sempre a continuidade aos apoios financeiros ao ensino privado e não respondendo àquilo que é uma resposta constitucional que obriga a que o Estado tenha em primeira mão a resposta com o seu parque escolar. Se as pessoas depois de forma individual optarem pelo particular, essa é uma opção individual. Este crescimento que tem sido mais sustentado desde os finais da década de 90, e aqui trouxemos a cada census crescimentos brutais, o primeiro com 25% e o segundo, a 2011, de um aumento de 41% da população, é óbvio que se radica nesta que é hoje uma realidade. Por isso, o Sr. Presidente não concorda com o corte que a Administração Central faz com os contratos de programa do ensino privado que atingiu diretamente o Colégio Santo André. Pois, mas parece-nos, à falta de melhor informação, que o Colégio Santo André e também o Miramar, no Concelho de Mafra, foram construídos exatamente com esse objetivo. E, portanto, hoje estão a receber o retorno de uma atitude que, para nós, relevamos, que é uma atitude que, constitucionalmente, este governo, o 21º governo, teve, que foi cumprir a lei. E a lei fulcral, que é a Constituição da República Portuguesa. Portanto, aqui a nossa crítica vai ser à falta de visão que o próprio PSD teve ao longo destas décadas para com o Conselho. Relativamente à segunda questão, dentro deste patamar, tem a ver com uma concordância com uma das partes que foi aqui referida pelo Sr. Presidente ainda, que o Sr. Vereador está excluído deste benefício, porque quem disse foi o Sr. Presidente, que é o reforço, um reforço significativo, na casa dos 25%, de transferências para as juntas de freguesia. Saudamos e pugnamos, tal como sempre o temos dito, que essa é a nossa visão. Vai dentro desse objetivo, porque entendemos que quanto mais próxima a administração pública tiver do cidadão e tiver capacidade financeira da sua melhor intervenção, melhoramos a resposta a todos os cidadãos. Depois, e por último, dizer o seguinte: também logo na intervenção inicial, o Sr. Presidente deu destaque, porque o reforçou mais do que uma vez, há algumas palavras como o rigor, o reforço da coesão social. Ok, estamos numa fase pré-eleitoral, ainda já estamos a caminho das eleições autárquicas de 2021, portanto, mais vale começar o trabalho antecipadamente, porque isto não pode ser só o Sr. Presidente dizer que em qualquer uma das boas iniciativas que possam ser lançadas, enfim, é sempre uma visão de futuro. Não, também o é neste aspecto, obviamente,
Mas, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe que este reforço da coesão social, e nem sequer, e vou deixar esta parte aqui para o meu camarada Sérgio Santos, que nas percentagens que nos foram aqui apresentadas terá uma palavra a dizer, mas deixe-me dizer-lhe que a coesão social é composta por todos as áreas, quer associativas, quer políticas, agremiações e cidadãos que compõem o universo de quem aqui reside. E nesse particular, o Partido Socialista sente-se atingido pelas palavras do Sr. Presidente, quando considera que tem tido sempre uma atitude de reforço de coesão social. É que este Executivo, o Executivo que executa, não é um Executivo que é composto por dois vereadores do PSD que não pertencem, do PS que não pertencem, não têm pelouros atribuídos, não respeitou a nossa vontade e que recebeu a concordância do Executivo na validação do Orçamento de 2019, aquele que está em curso. E não recebeu aquilo que houve o compromisso de serem implementados 3 das diversas medidas que nós, na altura, apresentámos. Recordo a construção de uma residência séria para antigos funcionários, recordo o Serviço Municipal de Apoio às Pessoas Cuidadoras designadas numa Bolsa de Cuidadores e já lá vou, porque faço aqui um pequeno intervalo para a proibição do uso do glifosato. É que atender não só a este compromisso era, acima de tudo, reforçar a coesão social. Era atender a que os diversos intervenientes neste município, todos têm uma palavra a dizer, e, acima de tudo, quando uma parte dessas palavras que nós propusemos foram concordantes com a visão para o ano 2019 do exercício de funções que os senhores que têm a execução nas vossas mãos faziam. Não o fizeram. E como não o fizeram, não poderão merecer o mesmo voto que nós tivemos quando da apresentação do exercício de 2019, a mesma concordância. Obviamente que, com isto digo, o nosso voto será pela abstenção. Não inviabilizamos, nem conseguiríamos, pelos 2 vereadores que dispomos, inviabilizar, nem é a prática do Partido Socialista. Quem recebeu o direito a governar deve governar e as avaliações fazem-se no fim. Mas há, a cada momento, uma avaliação que deve ser feita e esta é a nossa leitura. Sr. Presidente, termino com esta parte. Disse que havia aqui um parte A em relação ao glifosato e em relação ao glifosato por 2 itens. O glifosato, por um lado, tem a ver com diretivas europeias, tem a ver, portanto, também com uma área que nós, e eu em particular, enquanto membro da Assembleia de Freguesia da Venda do Pinheiro, e já lá vão bons 7, 8 anos, já apresentei propostas escritas sobre a iluminação na freguesia do glifosato e recordo dos risos que o então Presidente Vítor Rodrigues, com que recebeu esta proposta na altura, como também quando aqui foi iniciado durante o exercício de 2019 a proibição do glifosato, foi sempre apresentado pela Câmara como uma medida exclusivamente sua. Os slogans foram sempre esses, quando o PS foi sempre uma parte no Conselho. Sim, então, se o estou a ser, peço desculpa, mas esta foi os grandes cartazes a se o evidenciar. Disse. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção sobre esta matéria. Não quer responder ao Sr. Vereador Gás? Não. Depois como fazia uma intervenção ali. Era da Sérgio.
Muito simples, Sr. Presidente. Depois da explanação aqui feita pelo vereador Graça, eu não tenho muito a dizer sobre este orçamento. Como o vereador Graça disse, nós iremos votar pela abstenção. Este orçamento, genericamente, até concordamos com ele, mas evidentemente que há diferenças acentuadas ideologicamente nele. E destaco uma. Nós nunca poderíamos aceitar um orçamento em que a ação social direta represente 1% do orçamento. A senhora vereadora Aldevina com certeza vai ficar conhecida como a vereadora 1%, porque a ação direta social deste orçamento é 1,1%, qualquer coisa como 432 mil euros num orçamento de 66 mil euros. Com certeza neste Conselho não há pessoas que passem mal. Com certeza neste Conselho não há pessoas que tenham necessidades. Com certeza neste Conselho não há carências. Com certeza neste Conselho é um mundo perfeito. Desculpe, Sr. Presidente, eu não acredito. Eu não acredito, mas percebo. Não acredito, mas percebo. E percebo porquê. Porque sociologicamente as pessoas que habitam neste território, que somos nós e que somos conhecidos como os chalões, dificilmente conseguimos expor os nossos problemas económicos e sociais. Tentamos sempre arranjar outras formas de os resolver. E por isso eles não se veem com a facilidade que se vêem em outros territórios. Mas eles existem. Existem. E olhar para este orçamento e ver a vereadora Aldevina como uma vereadora de 1%, custa-me a compreender e a aceitar. E por isso mesmo, aqui há uma grande divergência entre aquilo que é o vosso pensamento do Partido Social Democrata e aquilo que é o pensamento do Partido Socialista. Evidentemente que o Sr. Presidente pode-me dizer que nas funções sociais serão 60,9. É verdade, mas é tão lato essas funções sociais que até um simples, qualquer coisa tão simples como uma obrigação de um transporte popular, como os livros, tudo isso vão ser incluídos nas funções sociais. Não quer dizer que não o sejam, mas não são. Mas é 1,1% para a ação social direta de apoio às pessoas carenciadas. E isto aqui eu não posso aceitar que sejam só 432 mil euros no orçamento da Câmara de 66.802. 1% para a ação direta social. Obrigado. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Agradeço profundamente as vossas intervenções. Lamento a tendência de voto, porque penso que globalmente os Srs. Vereadores, aliás, o Sr. Vereador Sérgio disse que se revê globalmente na proposta e penso que sim, que se revê também, porque ela é equilibrada, ela é prospectiva, ela é também desafiante para o futuro. No entanto, há duas questões que eu não posso deixar passar sem me referir. A primeira delas tem a ver com a intervenção do vereador José Graça, quando diz que estes últimos anos do PSD em Mafra denotam falta de visão estratégica. Ó, Sr. Vereador, e se nós tivéssemos visão estratégica, o que é que seria Mafra? Era um desafio quase que eu lhe devolvia. O que é que seria Mafra com a sua visão estratégica? Mafra, nos últimos anos, foi o concelho que mais cresceu aqui e mais se rejuvenesceu. Foi dos concelhos que mais investiram, foi dos concelhos que mais gente atraíram, é dos concelhos com melhor qualidade de vida a nível nacional. De facto, daí divergimos bastante. O que é que seria a tal visão que o senhor preconizava? O que é certo é que a maior parte dos mafrenses têm, de alguma forma, optado por este modelo, por esta visão, e têm dito claramente que querem ter os executivos do PSD à frente dos destinos de Mafra. Portanto, nós não nos impomos, nós somos eleitos e temos recebido sempre, até hoje, é evidente, o futuro a Deus pertence, como se costuma dizer, mas temos tido, de alguma forma, esse mandato para continuar a perseguir este objetivo. Particularmente no que diz respeito para as escolas, como o senhor sabe, a questão tem havido de vários governos, várias visões sobre a questão do público e do privado. É evidente que nós temos a nossa visão e a minha particularmente, e penso que do PSD é quem melhor fizer, com mais qualidade e a menor preço, é aquele que nós optamos. Chame-se público ou chame-se privado. Ponto. E nesse sentido, houve tempos onde se apostou no público e se apostou no privado numa concorrência salutar.
Mafra deu o exemplo disso, em boa hora, e isso fez também atrair muita gente. Há muita gente que, com a sua dita falta de visão, que nós não concordamos, não podemos concordar, como é lógico, até pelo contrário, particularmente no parque escolar, atraiu a Mafra muitos casais jovens e fez de Mafra um concelho dos mais jovens a nível nacional. Por isso mesmo, a questão das escolas, digo e volto a repetir, que neste momento, por uma questão ideológica pura do governo anterior, decidiram cortar contratos de associação às cegas, particularmente no concelho de Mafra, porque não o fizeram da mesma forma noutros concelhos e com outras expressões. Aqui é que está a verdadeira essência desta intervenção. Houve municípios com diferentes entidades e com diferentes cores políticas que não viram cortados e alguns deles até ampliados o número de contratos de associação que foram mantidos por este governo. Deixo-lhe esta dica e esta nota que poderá também, em fórum próprio, atestar. Por isso mesmo, nós não nos detemos sobre a questão do público-privado. Se tiver qualidade, se for privado ou se for público, é bom, e se for mais barato em termos da mesma prestação de serviço, nós optamos sempre para aquele que seja mais barato para a mesma qualidade. Dito isto, continuamos a reafirmar que a questão do secundário está por resolver, mas deixei-lhe aberto, até para não entrar por esta questão ideológica, que da parte do Presidente da Câmara e do Executivo, para nós não nos detemos se tem que ser no público, se tem que ser no privado. Eu quero, exijo a situação resolvida, ponto. E é só aí que nós estamos. Relativamente à intervenção do vereador Sérgio, no que diz respeito às verbas da ação social, ação social direta, funções sociais, o senhor, depois no final, foi lá, mas se eu quiser distorcer alguma coisa, olho para um item numa centena de items e foco rúbricas orçamentais e foco-me naquela rúbrica. E quando o senhor diz que nós temos 432 mil euros para funções sociais diretas, eu diria que é muito bom, Sr. Vereador. Isto é com o apoio ao arrendamento, é com o apoio direto em termos do banco alimentar que nós temos, e eu perguntava que diferença é que o senhor faria, qual era o valor que o senhor devia e quereria ter posto nesta rúbrica que faltam às famílias do município. Se me souber dizer isso, ou então é de cheio, isto só era bom se tivesse 1 milhão de euros. Mas se as famílias do município não precisam desta rúbrica de mais valor, este é o valor que os serviços apuraram e que nós botamos a rúbrica para tal. Porque também o senhor não olhou para o resto, nas outras funções sociais, que têm outras designações. Por exemplo, na habitação social, nós vamos gastar perto de 2 milhões de euros. Então veja qual é a percentagem, neste caso já estamos a falar de mais 4 ou 5%. Portanto, a vereadora Aldevina eventualmente terá essencialmente uma rúbrica dos 10%. Se lhe chamar a vereadora dos 10%, eu diria que ainda está a ir por baixo, porque se somar as outras funções sociais todas, o senhor chegou ao valor. Portanto, o senhor é um homem intelectualmente honesto, eu sei que não fez por mal, mas de qualquer forma, cingir-se a uma rúbrica para tentar minimizar aquilo que é o investimento municipal na área da social, eu penso que não fica bem também entrar por aí, porque sabe que as rúbricas estão bem dotadas. Por isso mesmo, Srs. Vereadores, não concordando com a vossa orientação, porque acho que não refletiram bem sobre a qualidade da proposta de orçamento para 2020 e, de alguma forma, também não se referiram, porque a apresentação foi conjunta àquilo que para nós também é uma mais-valia enorme relativamente ao orçamento na sua globalidade, incorporando o orçamento dos SEMAS, onde nós, um dos desígnios, dos 2 grandes desígnios, e aqui um agradecimento novamente a todos, sem exceção, a oposição e executivo PSD, quando nos batemos pelo resgate da concessão das águas, tinha essencialmente 2 grandes objetivos. 3. Primeiro, era sermos donos, de facto, do bem, do ativo, do serviço. Segundo, era rechaçar e não aceitar o aumento de 30% que a Beijing Water nos queria infligir. Terceiro, era reduzir, e isso acontece também na proposta de orçamento deste ano,
reduzir efetivamente a fatura da água, particularmente pelo não aumento de cerca de 3% que vamos acumular naquilo que é a execução dos serviços, mas também com redução efetiva de cerca de 30% o valor do pequeno comércio, se quisermos, os não domésticos, incluindo os condomínios privados que tinham, de alguma forma, umas tarifas bastante elevadas e que nós decidimos reduzir em cerca de 30 e tal por cento o valor que estava no ano anterior. Portanto, também por essa via atingimos o objetivo de redução das tarifas relativamente ao universo dos utilizadores do Conselho de Mafra. Portanto, é também digno de registro que este ano nós possamos trazer em conjunto o Orçamento da Câmara e o Orçamento dos Tomás, e por isso eu termino esta intervenção, reservando-me para outras que venham a ser necessárias, dizendo que, vereador Sérgio, é uma oportunidade perdida que o PS tem de se associar àquilo que também foi um desígnio vosso na questão do orçamento na sua globalidade. Eventualmente acredito que haja um ou dois pontos que nos distinguem, mas eu penso que é importante ver a floresta e não nos determos na árvore. Há umas árvores de cor diferente, é certo, mas a floresta penso que terá um denominador comum que nos une. Vereador Sérgio, tem a palavra. Evidente, Sr. Presidente, temos algumas visões diferentes. E eu, pessoalmente, também tenho dentro do meu partido uma visão muito peculiar sobre algumas matérias. E nunca aceitarei que não seja pública a educação, a justiça, a saúde e a segurança. Acho que são pilares de uma sociedade democrática que se querem públicas e ao serviço da população. E nesse sentido posso lhe dizer uma coisa, Sr. Presidente. Se for desígnio desta Câmara e entendimento desta Câmara, o Colégio Santo André na venda do Pinheiro seja público e que a Câmara tenha um papel facilitador nesta matéria, terá todo o nosso apoio. Nesta matéria terá todo o nosso apoio. Em relação àquilo que o Sr. Presidente disse, o Sr. Presidente disse o seguinte, escreveu factos sem C, e eu escrevi factos com C. Porque os factos com C são aqueles que eu lhes apresentei. 1.1 do Orçamento para a Ação Social Direta. E o Sr. Presidente vestiu o facto que entendeu, um facto bonito, mas que, na minha opinião, não corresponde à realidade. Esta rúbrica precisava de mais valor, esta rúbrica iremos ter atenção a ela para ver se no relatório de contas correspondente ao ano de 2020, que será aprovado em 2021, vai ter este valor ou vai ter menos. Era bom que tivesse menos, era sinal que não havia qualquer problema. Mas vamos ter atenção a ela, porque as rúbricas, como sabe, no orçamento podem ser alteradas. De qualquer das maneiras, é pouco. Mesmo sendo um orçamento, é pouco. E entendemos que há problemas sociais que mereciam uma rúbrica maior. Mas quando? Sr. Presidente, como é que quer que eu quantifique se eu, por exemplo, não tenho... Como é que sabe que é pouco? É pouco. Ao nível de população. É simples. Faça uma... divida lá o valor de 430 mil euros pela população do Conselho. Quanto é que dá a cada pessoa? Veja, dá aqui 5 euros, 6 euros, 7 euros. Sr. Presidente, é pouco. Sem entrar em diálogo, está a fazer uma coisa. Mas deixa-me lá acabar uma raciocínio. É pouco. É tanto como uma freguesia de Lisboa que tem 10 mil eleitores. É menos que uma freguesia em Lisboa que tem 10 mil eleitores. E qualquer uma delas. Podemos pegar nas mais carenciadas, há aquelas que têm uma classe média alta, todas elas que têm 10, 15, 20, 30 mil eleitores, têm o dobro, o triplo deste valor. Infelizmente. Isso também concordei consigo e já concordei há pouco. O Sr. Presidente falou também na habitação. É verdade. Mas este Executivo, e eu faço parte desse Executivo desde a primeira hora, enquanto vereador, o Sr. Presidente enquanto Presidente, este problema da habitação tem sido um problema recorrente e a pressão sobre o arrendamento recorrente em Mafra e falado recorrentemente. E é um problema existente. Agora, a primeira vez em que temos aqui um valor para a habitação é este ano. É 2 milhões este ano.
Não, o ano passado já gastamos 600 mil na aquisição dos... Mesmo que o senhor queira acrescentar esses 600 mil, divida 2,5 milhões por 6 anos de mandato. Dá 380 mil euros por ano. Também é pouco. Está-se a esquecer nas Também é pouco, Sr. Presidente. Também é pouco. Anualmente na Também, social. também é pouco. E eu acho que nestas matérias é que nós temos visões diferentes. E por isso é que o senhor vota a favor do orçamento e nós votamos pela abstenção no orçamento. Porque temos visões diferentes. Evidentemente, todos nós sabemos que um orçamento não é um documento estanque. Não está dentro de uma caixa, está fora da caixa. E todas estas rúbricas poderão ser alteradas. Mas eu gostaria de ver, dentro deste orçamento, um apoio mais claro a estas situações. Eu percebo que o senhor, ideologicamente, também não gosta de ver uma carga sobre o apoio social direto, porque significava que havia problemas aqui no Conselho. Eu percebo isso, mas também não pode esconder a cabeça na areia. E os problemas existem. E se nós não tomarmos medidas concretas para o futuro, como bem foi dito pelo senhor, o Conselho está a crescer e está a crescer. O Conselho vai crescer, o Conselho vai ter mais problemas de insegurança, porque tem mais pessoas, tem mais problemas de insegurança. O Conselho vai ter mais problemas de higiene urbana, vai ter mais problemas de higiene urbana devido ao crescimento. Nós temos que calcular todas estas situações. Isto é a minha opinião e por isso mesmo eu não posso votar a favor do orçamento, irei votar pela abstenção, sabendo que aqui também está a questão dos SEMAS no próprio orçamento, que votaremos a favor do orçamento dos SEMAS. Nós nunca seremos, e o Sr. Presidente disse, nunca seremos extremistas em qualquer situação. Agora, achamos que nesta matéria há uma questão ideológica nossa que nós queríamos ver refletida no orçamento e que não está. Muito bem. Srs. vereadores, mais algum pedido de intervenção? José Graça. É muito rápido mesmo. Sr. Presidente, na resposta de uma parte da intervenção que eu produzi há pouco, tentou sempre localizar a crítica, a resposta à crítica que foi elaborada, de uma visão. Não, a crítica, obviamente, nós percebemos o que é que está aqui. Nós somos seus amigos, até queremos falar com o Presidente do PSD, que lhe reconhecemos qualidades. Bom, mas divergindo numa falta de visão. Atenção que, reposicionando aquilo que disse, se porventura foi mal interpretado, estava a localizar a intervenção numa parte específica que dizia e diz respeito à comunidade escolar. À resposta que neste momento nós temos no Conselho de Mafra para o secundário. É óbvio que a nossa visão é uma visão que critica a gestão do PSD destes 40 anos, que apostou a determinado momento numa oportunidade aqui a instalar como resposta aos alunos, optando pelo encaminhamento para o privado, em detrimento de uma visão mais futura e mais alargada do próprio parque escolar. E, de repente, o crescimento que estas duas últimas décadas trouxeram ao município, por outras atratividades que o senhor já adjetivou, redundaram rapidamente no problema que nós temos. Não é uma visão ideológica, Sr. Presidente, aquela que nós temos. É uma visão de cumprimento da lei. Também, obviamente que no cumprimento da lei, e respeitando, e o senhor sabe que o Partido Socialista respeita o setor privado em toda a sua extensão, mas privilegia aquilo que o Estado tem que responder aos cidadãos pelos impostos que eles pagam. E nisso a educação é um dos pilares. É a nossa visão, o resto não está em causa. Posso ver, eu não posso deixar passar isso em claro, tem a ver com o seguinte: se o Partido Socialista teve essa visão toda, também devia ter tido a visão de ver o Conselho a crescer e de corresponder com aquilo que é a sua responsabilidade em termos das EB23 e do secundário. E se olhar para aquilo que é o todo municipal, as primárias estão a responder às necessidades do Conselho, que são responsabilidade da Câmara. As EB23 passaram a responder às responsabilidades do Conselho porque a Câmara se meteu e fez a requalificação e ampliação do parque escolar em parceria com o Governo, mas fomos nós que damos a dianteira e isto deve ser assumido. E o que falta é a responsabilidade do Governo, que é o secundário. Portanto, se o Governo tem tanta visão, particularmente o Governo do PS,
mas que depois estrangula claramente aquilo que é a resposta no secundário, diga-me onde é que está a coerência da sua intervenção. Portanto, quem nos está, de facto, a falhar e a não corresponder àquilo que tem sido dinâmica do Conselho é exatamente o Governo, este, que nos retirou contratos de associação de uma forma ideológica, quando nós precisávamos dessas turmas e o dia-a-dia demonstra-os para que os miúdos tenham condições mínimas e que cumpram uma lei. Neste momento, aquilo que é a orientação do próprio Governo PS era que as turmas deviam ter no máximo até 28 alunos. Mas vá ao secundário e veja, aqui na escola secundária de Mafra estão todas a 30, 32 alunos, porque não cabem nas salas. Quando a senhora Secretária de Estado, e agora Ministra, indigitada, cortou turmas de contrato de associação. Diga-me se isto faz sentido. Uma coisa é ter turmas de contrato de associação que não têm alunos ou que esses alunos têm lugar no ensino oficial. Eu fui o primeiro a defender o corte dessas turmas, por uma questão daquilo que é, de facto, uma função primeira do Estado, que acompanha o que disse o vereador Sérgio, e o Estado deve assegurar, de per si ou em parceria. Se há capacidade no Estado, corte-se no público, porque é, de facto, dinheiro público que está em causa. Agora, o que aconteceu em Mafra, e deve ser dito, foi cortaram-se turmas de contrato de associação, não tendo lugar no público para acolher os miúdos. Esta é que é a questão, e nós escamoteemos, porque o resto é conversa. Portanto, é disto que estamos a falar, e temos que resolver o problema, ou ampliando o público, ou restabelecendo os mínimos necessários nos contratos de associação com os colégios que temos. São as duas opções que eu ponho. Se me perguntar qual é a minha opção, se estiver no público, independentemente de saber, até porque também é público, que o custo de uma turma no público custa mais que no privado, pelo menos os números que têm aparecido a público vão nesse sentido, mas, eu quero a solução. Agora, se é público, se é privado, eu não quero saber. Quero que seja de qualidade, mas que exista no terreno. Portanto, nada nos divide no ponto ideológico, a única que nos divide é no ponto operacional, porque aquilo que foi feito em Mafra não deve ser feito. Consecutivamente foram cortadas turmas de contrato de associação, enfiando os miúdos, tipo sardinha em lata, nas escolas públicas, aproveitando a oportunidade da Câmara ter feito as obras e ampliando as escolas para ter capacidade para o crescimento das 2-3, e então já que estão-se 4 ou 5 turmas, salas a mais, neste período inicial da reconstrução, vamos ensacar lá dentro já 2 ou 3 turmas de secundário, alterando e abastardando aquilo que é o conceito das EB23. Aconteceu na Malveira e aconteceu agora na Ericeira, mudando completamente aquilo que é a vocação da escola e aproveitando ali uma oportunidade para, vá lá, açucatar aquilo que era o modelo que foi construído em parceria com a Câmara. E é isso que eu, enquanto Presidente de Câmara, não aceito. Percebem? É só isso, não é mais nada. Porque, para o ano, já temos outra vez problemas nas escolas EB23, porque a Sra. Secretária de Estado, e agora Ministra indigitada, decidiu meter lá ao arrepio estas turmas para resolver um problema, para cortar as turmas de contrato de associação, ampliando o número, de alunos na escola secundária EB23, da escola secundária Saramago, enfiando-nos lá tipo sardinha lata e ainda aproveitando esta oportunidade que nos tira a capacidade de crescimento daquilo que é o crescimento sustentado dos alunos do Conselho nas EB23, que foram planeadas na requalificação das respectivas escolas. Portanto, é urgente duas coisas. Em suma, restabelecer um aumento, e nós temos a quantificação, não tenho agora aqui em cima da mesa, do número de turmas de secundário para descomprimir a EB, as secundárias a Saramago, para tirar estas turmas que foram criadas agora de forma temporária nas 2 EBs da Malveira e da Ericeira e corresponder àquilo que é o crescimento do Conselho, voltando a ter a rede equilibrada, coisa que não está porque a Sra. Secretária de Estado decidiu fazer desta forma que nós sempre nos opusemos. E toda a rede do município sempre se opôs. Isto é que é verdade. Presidente, e para terminar esta questão, eu acho que o problema exposto pelo Sr. Presidente mas, ou seja, não concorda? também é um problema nosso.
nós concordamos e aceitamos. E estaremos sempre ao lado do Sr. Presidente nesta matéria, pela ampliação da escola pública. É para tudo bem, seja na Agora, escola pública. é pela ampliação da escola pública. E por isso, há pouco eu disse que se esta Câmara conseguir ser a facilitadora na aquisição do Colégio Santo André, E se eles não quiserem vender? nós estaremos cá. Se a solução for a construção de uma escola nova, nós estaremos cá. Desde que seja sempre no âmbito público, porque a educação é algo público e universal para todos. E daqui, nesta matéria, terá sempre o nosso apoio. Evidentemente, também percebemos, e não somos propriamente ingênuos, que o tempo passa e o problema mantém-se. E para o ano, há um novo ano letivo e há novas turmas, o crescimento do Conselho. Agora, é preciso atuar já. É preciso procurar as soluções já. Nem que seja, por exemplo, um aluguer da parte da entidade do proprietário do colégio ao Estado, sobre aquela escola. Se eles aceitarem. Claro, Porque eles estão muito baseados no Estado, como sabes. Claro, mas há que procurar as soluções, há que discutir as soluções, mas no meu entendimento e no entendimento do vereador Zé Graça, o único sítio em que nós não concordamos com o exposto pelo seu Presidente é no privado. E nós não concordamos que seja no privado. Nós entendemos que deve ser o público a arranjar soluções. Por isso nós pagamos impostos. Por isso nós queremos que seja uma escola universal onde todos podem. Se alguém quiser colocar o seu filho no privado, tem todo o direito de o fazer, deve o fazer se assim o entender, não cabe a mim opinar sobre essa matéria. A mim cabe opinar sobre a matéria global. E numa globalidade, um Estado democrático deve ter um ensino público bom, cuidadoso em relação às crianças e que possa ser pró-eficiente para o futuro delas. E nesta matéria, o Sr. Presidente tem todo o nosso apoio e partilhamos o seu problema. Muito obrigado. Sérgio, só para terminar, não vale a pena, já percebemos as questões. Só para referir que as turmas em contrato de associação são ensino público, não é ensino privado. Eu sei isso, mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é ensino público, mas por uma entidade privada. Eu não concordo. Acho que deve ser o público a fazer. Se alguém quer pôr o seu filho num colégio privado, e eu conheço pessoas da minha família, a minha mulher também andou num colégio privado, se eu tivesse um filho, se calhar até eu iria pôr num colégio privado, mas isso é uma decisão minha, pessoal. Agora, enquanto visão que eu tenho de um Estado, o Estado deve ter total influência nestes pilares fundamentais. Justiça, segurança, educação e saúde. É o Estado que deve oferecer aos concidadãos essas valências. Porque os concidadãos oferecem ao Estado, através dos seus impostos, o pagamento para terem essas valências. Dizer também agora até que esta última, exatamente, para terminar mesmo, esta última intervenção que o Sr. Presidente referiu, vai, enfim, com as suas próprias palavras, mas vai ao encontro daquilo que, na crítica, que foi a intervenção feita, também quis dizer. Ou seja, não estamos, e o vereador Sérgio já acabou de dizer, não estamos em desacordo com essa parte. Ponto final. Agora, também não, quando há pouco criticava a questão da visão global, que já vem há muitos anos, não fomos nós que criámos a expectativa de trazer novas gentes para o Conselho de Mafra, dizendo de forma ampliada em programas eleitorais que iria haver aqui uma universidade com parcerias com a Espanha. Não fomos nós. Foi o então presidente do PSD e presidente durante quase 36 anos desta Câmara Municipal. E, portanto, essas expectativas acabaram por durar na prática e criar também problemas acrescidos. Isso. Eu penso que a situação está bem aclarada. Estamos em condição, então, de votar relativamente já agora uma explicação adicional no que diz respeito aos mapas pessoal, que eles também derivam também da proposta. No que diz respeito à Câmara, nós, por proposta dos serviços, também abrimos a possibilidade, não quer dizer que eles venham a ser guarnecidos, de mais cerca de 30 e qualquer coisa, passou de 1087, melhor dizendo, para 1000 e mais 50
1.133 lugares. Repito, não quer dizer, como temos feito, neste momento temos 1.003, se a memória não me falha, 1.017 funcionários, portanto, mas existem algumas áreas que poderão vir a carecer de reforço, particularmente nas escolas, onde falávamos agora, porque o aumento do número de alunos, a redução também do número e o aumento do número de turmas e, em alguns casos, também alunos com necessidades especiais, motivam-nos também a fazer esse ajuste para que não falte nunca os auxiliares de educação. E nas outras áreas todas da Câmara, eles estão devidamente assinalados. No caso dos SEMAS, nós tínhamos 116 elementos, estão previstos 120, que têm a ver também com a passagem, se quiser, porque ela não é inócua no processo das 40 horas que existia para os funcionários que vieram do privado para o público, e por isso temos mais 4 elementos, particularmente na área operacional, para manter os piquetes. Passa de 116 para 120 elementos e, repito, fica com possibilidade de, mas não há garantia. Muitas das vezes lançamos concursos e eles ficam vazios, portanto, não são preenchidos. Senhores vereadores, podemos começar na votação dos documentos previsionais para o ano 2020. Se assim for, votamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a maioria dos vereadores do PSD, do Presidente, e com a abstenção dos senhores vereadores do PS. Sou Vice-Presidente, foi à casinha, mas Também voto a favor. ou seja, anda aí, Dina, a proposta de quadro pessoal deve estar aí num de vocês. Eu tenho aqui. Posso mandar para lá? Mas acho que não, aí estou cá. Não, eu posso ir errado. Não, ainda não sei, não foi da base. Saíram. Elas foram ali para a direita quando não deviam ter ido. E o outro também, isto é a falta do quadro pessoal para nós. Aqui. E o orçamento dos mais também não é para aí. O que é que isso foi para aí? Já foi tudo para aqui. Para ser para vocês saírem. Aqui já vem. Bom, mapa pessoal da Câmara, 1.4. Pergunto, sobre o mapa pessoal, podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Desculpa. Ah, abstens? Não abstens, não. Abstens? Não. Vais fazer uma declaração de voto? Não, vai nada, está quieta, cada diga-nos. Não, foi aqui o... Ok. Geralmente chupando quando pode. Documentos, Não sabe o que é que é, não é? Para corrigir. documentos previsionais para o ano de 2020, SEMAS de Mafra. Pergunto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Este já está. E mapa pessoal SEMAS. Votamos quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, muito obrigado, agradeço as vossas intervenções, os vossos contributos e dou por encerrada a nossa reunião de Câmara. Desejo o resto de uma boa sexta-feira, bom fim de semana e até à próxima. Obrigado.